Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E o Laranjão tomou posse. Hoje, dia 20 de janeiro de 2025, dia que eu tô aqui gravando para vocês, Donald Trump assumiu para o seu segundo mandato, hein? Agora muito mais bravo, hein? Agora com muito mais sangue no zóio. Vocês viram o discurso do cara? Sim. Galera sabuja aí da Globo, né? Botou aí full time, né, para usar aqui o imperialês, na tela dos brasileiros, toda a cerimônia de posse. Bolsonaro não foi, né, porque afinal de contas não tem passaporte, pode sair do país, está sendo aí investigado, tá tudo enrolado. O Bananinha foi, né, seu filho, junto com a Michelle e seu maquiador, que é quem sempre acompanha a Michelle, né? Eles estavam lá, mas também não estavam na festa da posse, tá? Aquelas fotos que eles tiraram ali, era num restaurante lá que eles pagaram para participar, tá? Mas foram barrados, não puderam participar da cerimônia íntima com Donald Trump. Mas foram 20 e tantos deputados brasileiros, foram para acompanhar a posse do Trump, mais de 1 milhão de dinheiro público que eles gastaram para ir lá ficar puxando o saco dos gringos, né? Trabalhar que é bom eles não gostam, mas eles gostam de ir lá, né, viajar, fazer turismo e gravar videozinho pra internet com dinheiro público, porque é mais gostoso, não é isso? Afinal de contas é mais gostoso. E o Trump assume com um discurso que podia estar na boca de qualquer líder fascista do século XX, inclusive do próprio, do Bigodinho, né? Ou do Benito italiano, né? O Trump falando aí em espaço vital, em tomar territórios de outros países, guerra comercial, deportação em massa, fim de qualquer tipo de política voltada para a minoria política, enfim, um show de horror. É aquela velha coisa, né? Eles gostam do pacote todo da extrema-direita, né? Neonazi. Eles só não gostam de ser assim classificados. Você não pode chamar eles pelo nome, né? Mas se você não disser o nome, só disser as coisas todas que essa turma gosta, eles vão dizer, ok, que legal, que bacana. E o fato dos Estados Unidos, né, o país mais rico do mundo, símbolo do capitalismo global há tanto tempo, ter uma figura com esse discurso, com essa postura, com essa política como presidente, eleito pela segunda vez, não é novidade. Ele já foi presidente, o pessoal já sabe, aqui ele veio, o que ele defende, e ele voltou. Isso é muito simbólico, porque o Donald Trump deixa o capitalismo nu, peladão, sem disfarce, né? Que é o bigodismo, né? Que é essa onda neonazi, que é, no limite, o capitalismo nu. Então ele está lá defendendo protecionismo, ele está lá defendendo todo o ideário reacionário, então reforçando todos os preconceitos estruturais do capitalismo, então o racismo, o machismo, tudo isso é alimentado pela lógica do trumpismo. Então é o capitalismo nu, o capitalismo que utiliza o Estado como ferramenta para a reprodução do capital, como instrumento de dominação de classe. Na posse do Trump, inclusive, tinha uma semiótica na parada, né? Dependendo do ângulo da filmagem, você tinha o Trump, e acima dele, atrás dele, né, os grandes bilionários, os verdadeiros donos do sistema. Então estava lá o Elon Musk, o Jeff Bezos, estava lá, se eu não me engano, também o CEO do Google, estava lá o Mark Zuckerberg, enfim, mostrando, de fato, a quem serve o governo dos Estados Unidos. Serve a esses grandes bilionários. Então é isso. Isso é a expressão do capitalismo nu, do capitalismo tardio, do capitalismo da crise prolongada, onde emerge o fascismo, sempre como uma válvula de escape do capitalismo, quando a ideologia, quando a democracia burguesa e as mediações democrático-burguesas não dão conta de manter a reprodução do capital. Esse é o quadro da história que nós estamos atravessando. E a tendência, lógico, não é boa. Eu não gosto de prever guerra, porque não dá, não necessariamente isso vai desencadear num choque interimperialista, como a gente teve no século XX. Mas uma questão é,
para que haja uma reorganização daqui para frente, nós vamos ter que passar por um grave processo de ruptura. Como é que vai ser essa ruptura exatamente? Não sei, não quero aqui ficar palpitando. O que eu gosto de dizer para todo mundo é: Donald Trump é sintoma. Talvez o mais escrachado dos sintomas. E nós vamos reagir aqui a um videozinho breve que está intitulado As medidas de Trump que podem ter efeito no Brasil, e até imediato sobre o Brasil. Então vamos ver. Eu disse há tempos atrás que preferia a eleição da Kamala Harris, embora eu entenda que não deveria mudar muita coisa. Eu disse que para o Brasil é pior o Trump, porque o partido do Trump, historicamente, tende a ser mais intervencionista na América e menos no restante do mundo. Se baseia naquela coisa velha lá ainda da doutrina Monroe da América para os americanos. Então, era necessário um pouco mais de atenção em relação ao Brasil, ainda mais que a gente tem um governo que, infelizmente, parece se afastar do BRICS, que seria o bloco contra-hegemônico que deveria se reforçar nesse momento conjuntural do capitalismo. Então, eu não gostei, evidentemente, da eleição do Trump, embora eu não seja aquele fatalista que acha que o mundo acabou porque o Trump se elegeu. Tá? Basicamente foi isso que eu quis dizer quando eu avaliei a eleição do Trump. E um outro ponto é: muita coisa é discurso. Claro que esse discurso tem peso, claro que esse discurso tem serventia, mas não quer dizer que tudo que ele fala efetivamente vai se concretizar, pelo menos de imediato. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Com a volta de Donald Trump à Casa Branca, a equipe do republicano já prepara mais de 100 medidas que ele pode assinar e colocar em prática imediatamente ao tomar posse. Isso inclui o plano de dar perdão a ao menos parte dos condenados na justiça pela invasão do Capitólio. É possível também que Trump volte a tirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, como ele fez no seu primeiro mandato. E uma parte das medidas pode afetar diretamente o Brasil, de forma negativa ou positiva. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu vou detalhar 4 dessas possíveis decisões de Trump envolvendo temas importantes para os brasileiros: deportações de imigrantes, tarifas comerciais, Amazônia e Supremo Tribunal Federal. E fica comigo até o final, porque eu vou falar também de um 5º ponto que não diz respeito necessariamente a decretos de Trump, mas que também tem efeito direto sobre o Brasil. Bora lá, vamos ver então. Começa com imigração. Trump fez uma campanha prometendo colocar em prática a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos. Verdade. Ele chegou a acusar falsamente imigrantes haitianos de comerem animais de estimação. They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. A meta ventilada até agora é de mandar embora ao menos 1 milhão de imigrantes indocumentados por ano. Se isso for cumprido, depois de 4 anos, seriam deportados quase 40% da população estimada de imigrantes indocumentados dos Estados Unidos. O alvo inicial de Trump... Eu acho pouco factível que ele consiga. Por quê? Um dos problemas que a economia dos Estados Unidos vem enfrentando é justamente um mercado de trabalho muito aquecido. Tá? Isso provoca pressão inflacionária. Se você começa uma deportação em massa, você joga ainda mais pressão nesse mercado de trabalho, mais pressão inflacionária. E os Estados Unidos têm problema sério com a inflação, porque trabalhou muito tempo com juros muito baixos, inclusive com juros negativos, e o setor financeiro americano, que é muito desregulado, ele absorveu muito dessa dívida com esse nível de taxa de juros. Com a aceleração da inflação nos Estados Unidos, há uma necessidade do Banco Central de lá de elevação das taxas de juros. Isso provoca crises sistêmicas no sistema de pagamentos dos bancos nos Estados Unidos, por causa das necessidades dos agentes financeiros de trocar essas dívidas, para não ficar com a taxa ruim. Então, jogar mais pressão nesse sistema é pouco factível. Por quê? O que eu estou querendo dizer é, os Estados Unidos precisa elevar a taxa de juros para controlar a inflação, mas ao mesmo tempo elevar a taxa de juros provoca crise sistêmica bancária nos Estados Unidos. Então fica numa situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
Fazer uma deportação em massa, como está prometendo o Donald Trump, jogaria mais pressão ainda nesse sistema, tá? Então eu não levo muita fé que ele vá conseguir levar adiante, pelo menos nesses números que ele está prometendo. São imigrantes com histórico criminal ou com ordem de deportação já aprovada pela Justiça. Mexicanos e cidadãos da América Central são a maioria nesse grupo. Mas e quanto aos... Mas que eu ia achar legal um monte de bolsonarista brasileiro que tá lá de maneira ilegal, rodando e tendo que voltar para cá. Não tenho pena não, tá? Porque não tenho pena não. Brasileiros, há quase 38.700 brasileiros na lista de 1,5 milhão de imigrantes que já podem ser deportados imediatamente. Se essas pessoas forem de fato devolvidas ao Brasil já no primeiro ano de Trump, será um contingente 4 vezes maior que os brasileiros deportados ao longo dos 4 anos de governo Biden. Nosso segundo ponto são as tarifas. Desde que foi eleito, Trump tem ameaçado taxar o comércio com a China, o Canadá e o México, parceiros comerciais importantes dos Estados Unidos. A justificativa de Trump é de que esses países não estariam fazendo o suficiente para conter o fluxo de imigrantes irregulares e de drogas para os Estados Unidos. A China, por sinal, é protagonista de uma intensa guerra comercial com os Estados Unidos na última década. O Brasil não tem nem fronteira, nem acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Além disso, os americanos... Mas é parceiro comercial determinante para a nossa economia, tá? E assim, também não acredito que ele vai conseguir tudo, embora a gente esteja num momento global de guerra protecionista. Então, deve haver, sim, transformação na lógica tarifária, tá, que os Estados Unidos pratica, mas também que a China pratica e que outros atores importantes no comércio global praticam. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, também não acredito que vai ser tão simples para o Trump fazer isso na forma de retalhar, porque esse tipo de retaliação pode se voltar contra a própria economia dos Estados Unidos. Entende? Eu não sei se ele tem condições de fazer o que ele está falando. Eu não estou dizendo que não vai haver alteração na lógica tarifária e uma nova guerra protecionista. Isso já está acontecendo. Mas eu acho que não há motivo para pânico em relação ao Brasil. Tá? Eu acho que vai ter ali um discurso mais alinhado com o Bolsonaro, ele movimenta, né, os setores da extrema-direita, faz parte da política do Trump, mas diferente do Bolsonaro, ele é bem mais consequente. Então tem muita diferença entre o que ele fala para agradar o seu gado, né, o capim que ele oferece para o seu gado, e outra coisa é o que ele faz. E outra coisa, o establishment, né, dos Estados Unidos é quem manda, tá, gente? O presidente dos Estados Unidos ele é funcionário, tá, dos grandes capitalistas. Então o piloto automático lá é ainda mais forte que o piloto automático da macroeconomia aqui. Então também há de se separar isso. É lógico, é uma quadra histórica que está demandando das grandes potências uma guerra protecionista. Ela já está acontecendo e deve ficar mais aguda. Mas eu não tenho medo em relação à retaliação à economia brasileira, porque é importante para os Estados Unidos a manutenção do alinhamento econômico brasileiro com eles, e não com o seu grande adversário dessa quadra histórica, que é a China. Então, se o governo Lula já está capitulado nesse sentido, como a gente recentemente comentou aqui no canal, e vem se afastando da China, por que que o Trump vai iniciar uma guerra contra o Brasil que pode, inclusive, empurrar o Brasil de volta para perto da China? Eu acho que não deve ser esse o caminho. Atualmente vendem mais do que compram do Brasil. Por isso, esperava-se que o país não estivesse tanto no radar trumpista para taxas. Mas o Brasil é parte dos BRICS, um bloco ao qual Trump já ameaçou taxar caso esses países escolham outra moeda que não o dólar para comercializar entre si. Ele também já ameaçou diretamente a taxação de produtos indianos e brasileiros. India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. 70% do que a gente vende para os Estados Unidos é produto manufaturado, é produto derivado da indústria. Siderurgia, indústria aeroespacial, aviões, indústria automobilística, autopeças, quer dizer,
existe aqui um conjunto muito grande de setores que podem ser afetados por tarifas americanas. Então, apesar de os americanos terem figurado há mais de uma década como nosso... Sim, só um adendo. Eu concordo que se houver essa taxação, o Brasil é muito sensível. O que eu não creio é que isso vá acontecer de maneira muito dura, porque isso poderia produzir a aproximação maior ainda do Brasil dos BRICS. E eu acredito que o Trump deve disputar essa zona de influência. E eu acho que ele não é burro. Nosso segundo parceiro comercial, e não mais o primeiro, eles são o segundo parceiro comercial que é muito crucial para a sobrevivência de uma indústria que já está combalida. A Associação de Comércio Exterior do Brasil disse à BBC que, embora tenha preocupação com a fala de Trump, é cética sobre a concretização destas tarifas. Em seu primeiro mandato, o republicano chegou a taxar o aço e o alumínio do Brasil, mas nunca acima dos 25%. Se seguir em frente com os planos de aumento tarifário, Trump deve colher pressão inflacionária dentro dos Estados Unidos, o que levaria a um aumento dos juros no país e à valorização do dólar, em detrimento de moedas como o real brasileiro. No Brasil, é provável que a inflação suba, o que poderia levar a aumento de juros. Isso é verdade. Sempre que sobe os juros lá, né, há uma pressão sobre o real aqui. Porque diminui o diferencial de juros e, no movimento de buscar maior segurança, há uma valorização do dólar, como já está acontecendo. Mas, como eu disse antes, há um limite nisso, porque o sistema bancário nos Estados Unidos não convive com uma elevação sustentada no tempo das taxas de juros, por causa do risco sistêmico pelo Banco Central. Por outro lado, o Brasil já se beneficiou da guerra comercial entre americanos e chineses no primeiro mandato de Trump. Isso porque o agronegócio brasileiro conseguiu substituir os fazendeiros americanos como fornecedor de soja para os chineses. Entendeu? O Brasil dobrou suas vendas da... É isso, esse é o risco. Então, se compra briga com o Brasil, dificultando o acesso do Brasil ao mercado dos Estados Unidos, esse mercado vai ter que escorrer por outro lado. Tá aqui o exemplo prático. Commodity para a China de lá para cá. Algo parecido aconteceu com outros produtos como o milho e a carne de porco. O terceiro ponto diz respeito ao meio ambiente. Como eu adiantei, é esperado que os Estados Unidos voltem a abandonar as metas do Acordo de Paris, que prevê que países ricos diminuam suas emissões de gases do efeito estufa e financiem os países mais pobres no esforço para mitigar e se adaptar aos efeitos do aquecimento global. Historicamente, Trump é negacionista dos efeitos das mudanças climáticas. Então, também é pouco provável que a COP30, a conferência climática que o Brasil vai sediar em novembro, tenha participação ou o envolvimento do novo governo americano. Além disso, Trump deve ignorar o compromisso firmado por Joe Biden de dar $500 bilhão... Sabe o que eu acho a respeito desse assunto? Isso é tudo balela, tá, gente? O Trump vai falar abertamente, né, sendo um negacionista. Os outros simplesmente não falam, mas fazem a mesma merda, sabe? Isso aí não é um problema do Trump. Nenhum líder capitalista global tá se importando com o que está acontecendo com o planeta. É só um discurso, é só uma demagogia, porque há uma contradição insuperável nesse sentido. O capitalismo demanda um aumento perpétuo da produção ante uma realidade material limitada, o que produz esgotamento da natureza. Não tem solução para isso dentro do capitalismo. Então eles ficam inventando essas histórias aí. A única diferença é que o Trump abertamente diz isso. E os outros escondem. Então, para mim, isso aí é o de menos. Nós temos que derrubar o capitalismo se a gente quiser continuar tendo um planeta habitável para a espécie humana. $1 bilhão ao Fundo de Preservação da Amazônia no Brasil. Lembrando aqui que Biden só entregou, de fato, 1/5 desse dinheiro até agora e deixou o restante dessa meta ser cumprida ou não. Entendeu? O Biden pode até falar, mas na prática faz a mesma merda. Por seu sucessor. Mas nem tudo é má notícia para o Brasil no fronte ambiental. Alguns especialistas veem espaço para mais colaboração em energia renovável. The US itself has undergone a renewable energy revolution, especially in some red states such as Texas. So I think there are actually a number of fruitful conversations that the Lula administration may be able to have along the lines of how to combine
Western Hemisphere hydrocarbon sovereignty, but at the same time investing tremendously in especially wind and solar energy. Vamos ao quarto ponto. É esperado que o novo governo Trump exerça uma forte pressão sobre o Supremo Tribunal Federal brasileiro. E isso tem a ver tanto com bolsonaristas quanto com Elon Musk, o bilionário que vai desempenhar um papel importante no governo republicano. Acho isso é uma bobagem, tá? Não é assim que funciona a dominação dos capitalistas sobre o judiciário. Não é tão direto. Ainda mais capitalistas de outro estado. Eu não acredito muito nisso, não, vai? Não acredito que isso vá produzir intimidação no Xandão, tá? Acho que não, vai. Acho que não. Republicano. Musk foi indicado por Trump para chefiar um departamento de eficiência governamental, mas na prática deve tentar influenciar todo tipo de política da nova administração. Voltando ao Brasil, vamos lembrar que a rede social X, de Elon Musk, chegou a ser temporariamente suspensa no país por ordem do STF. Ele só voltou depois que fez tudo que o STF pediu. Então, assim... Não, acho que ele tentou ali e perdeu. Simples assim, tentou e perdeu. E vou dizer mais, se o Grupo Meta tentar, vai perder também. Eu não estou dizendo que isso é bom, eu não estou dizendo que lá no final eles não vão ganhar. Mas no curto prazo, eu não vejo nada diferente, não. O empresário criticou abertamente o que enxerga como violação da liberdade de expressão em países como o Brasil. O fato é que esses argumentos estão ganhando tração entre republicanos no Congresso americano, que chegaram a propor projetos de lei com o objetivo de punir o judiciário brasileiro. O senador Marco Rubio, indicado para ser secretário de Estado de Trump, assinou uma carta declarando, entre aspas, "Estamos profundamente preocupados com o fato de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Brasileiro, estar abusando do seu poder e envolvendo-se numa campanha cada vez mais arbitrária para coagir uma empresa de redes sociais americana a sufocar a oposição política interna e a minar os direitos de liberdade de expressão do povo brasileiro." Fecha aspas. Essa carta... Eu acho que isso tem muito mais chance de alimentar o bolsonarismo aqui no Brasil, e acho que esse é o objetivo, para que eles voltem ao poder, do que de fato conseguir uma intervenção, pelo menos por enquanto, nesse sentido. Eu não posso falar no futuro, porque eles intervêm mesmo em outros países. Se eles tiverem motivação econômica para isso, eles fazem sem pudor nenhum e aí inventam qualquer mentira para justificar a intervenção. E se for o caso de fazer isso no Brasil, eles vão fazer. Eu acredito que não há essa necessidade, porque o Brasil, embora esteja no momento governado pelo PT, também é tocado pela sua elite econômica, pela sua burguesia, que é alinhada à burguesia dos Estados Unidos. Então o Brasil é a área de influência dos Estados Unidos, eles continuam lucrando com a posição política do Brasil. Não há necessidade deles empreenderem uma intervenção direta no Brasil, que tem um custo político altíssimo, né? Porque eles já têm acesso aos nossos recursos, à nossa dívida, ao nosso mercado interno, então não há essa necessidade. Isso tem muito mais impacto político aqui do que um impacto concreto deles virem aqui realizar uma intervenção, pelo menos agora no curto prazo. A carta enviada ao Departamento de Estado americano em 2024 surgiu no momento em que políticos bolsonaristas, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, tentavam convencer os Estados Unidos a caçar os vistos americanos de Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF. Essa medida não foi adotada pelo governo Biden, mas eu apurei que agora isso chegou a ser analisado pelo entorno de Trump. I think it's very difficult to say what kinds of visa policies or executive orders relating to these issues will sort of see the daylight in this case. Brazilian politics in general are contributing to these broader conversations being had in different parts of quote unquote the free world about what's the future of these big tech platforms. O que parece mais evidente é que há uma convergência de interesses das grandes plataformas com a política do Trump. Vamos lembrar que em 2017, a eleição do Trump, ela vem junto com o escândalo da Cambridge Analytica, empresa
que vai ter acesso aos dados do Facebook e vai manipular esses dados interferindo na eleição do Trump. Então o Trump ele já sabe do poder que as Big Techs têm de manipular o voto, a opinião das pessoas na democracia burguesa. E está se formando uma estrutura onde o governo Trump pode atuar em defesa da estratégia de dominação política a partir das ferramentas de tecnologia de informação manipuladas por essas Big Techs. Então, o projeto expansionista do Trump, ele falou em retomar o Panamá, a Groenlândia, enfim, é o espaço vital 2.0. Isso dialoga com esse processo das Big Techs em apoio a essa estrutura política que está sendo formatada. Percebe? Então, nesse sentido, sim, o Trump pode potencializar esse poder que já existe na mão das Big Techs como uma ferramenta de Estado na defesa dos interesses capitalistas dos Estados Unidos, se sobrepondo sobre as burguesias locais e sobre os governos locais, com a desculpa de garantir a liberdade de atuação dessas Big Techs. Por isso é importante a gente entender que as redes sociais, elas são instrumentos de política e, portanto, questões de segurança nacional. E assim elas devem ser tratadas, uma vez que elas não são ágoras onde a liberdade política determina o sucesso ou o fracasso na exposição das ideias e na batalha ideológica. Para concluir, nosso quinto ponto diz respeito à preservação da democracia. Muitos analistas acham que o governo de Joe Biden teve um papel importante para dissuadir escaladas autoritárias na América Latina, inclusive no Brasil. Quando Jair Bolsonaro, sem provas, acusou o sistema eleitoral brasileiro de fraudes, diversas agências e departamentos do governo americano fizeram contato com militares brasileiros para contraindicar um possível golpe no Brasil. Sob Trump, algo assim não acontecerá mais, segundo me explicou o renomado cientista político. Isso é importante. Não teve golpe no Brasil com Bolsonaro porque os militares arregaram. E sabe por que os militares arregaram? Estou falando dos grandões, tá? Dos oficiais. Porque eles não tiveram respaldo dos Estados Unidos. Tá? Então é isso. Claro, hoje a situação é diferente, porque o Bolsonaro não é mais o presidente. Então é muito mais difícil que com esse apoio dos Estados Unidos, os militares possam organizar agora um golpe. É bem mais difícil do que na época do governo Bolsonaro. Mas na época do governo Bolsonaro, com Biden no comando lá, não houve esse apoio. E sem haver esse apoio não teve golpe. Os nossos militares são frouxos mesmo, tá, gente? É isso. Eles querem a manutenção dos seus privilégios e não muito mais do que isso. Que eles de fato possam levar a cabo um golpe de Estado, eles precisam do aval dos americanos do Norte. Não teve isso. Com Trump isso pode ser diferente. Mas, repito, isso tem um custo político muito alto. Então, para eles levar a cabo isso, nessa conta tem que valer a pena. Eu acho que não precisa. Eles não precisam fazer esse tipo de intervenção no Brasil para continuar pautando, por exemplo, a macroeconomia brasileira. Eles estão fazendo isso agora no governo do Lula. O governo do Lula é uma reprodução do projeto neoliberal, que é uma imposição do centro do capitalismo para a periferia. Claro que no discurso o Trump vai utilizar isso, porque ele precisa dar capim para o seu gado. Mas ele não é burro que nem o Bolsonaro. Por isso eu acredito que é um risco, mas é um risco pequeno. Porque não há necessidade desse tipo de intervenção. Político Steven Levitsky. So the first thing is Trump doesn't give a damn about democracy and some. Agora, quando a gente olha para a Venezuela, quando a gente olha para a Colômbia, quando a gente olha para o México, aí o risco é maior, né? Aí o risco é maior porque a gente está falando de um nível de enfrentamento que não tem no Brasil no governo do PT. Sometimes admires autocrats. So E só mais um detalhe. Havendo intervenção nesses lugares, aumenta o risco de intervenção no Brasil. kind of democracy promotion that the United States did in the past
sometimes for not always very consistently, not always very effectively, but that will slow down if not stop. The kind of behavior even that the Biden administration engaged in during the crisis in Brazil, helping to persuade the Brazilian military to stay out of any kind of coup efforts, that won't happen under Trump. Levitsky acha que, ao não ter aceitado o resultado das urnas quando perdeu para Joe Biden, Trump abriu caminho para outros mandatários fazerem o mesmo. The U.S. became a negative model, a model of authoritarian behavior rather than democratic behavior. No Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria se inspirado em Trump. Os dois líderes seguem próximos, embora Bolsonaro não esteja mais no poder, não possa concorrer à eleição até 2030 e tenha sido indiciado por tentativa de golpe pela Polícia Federal. Bolsonaro chegou a ser convidado para a posse de Trump, embora sua viagem tenha sido barrada pela justiça. Já o presidente Lula não foi convidado. Com relação à influência do Trump, essa influência já está sendo construída, né, na realidade política nacional. Ele apoiou o Bolsonaro na eleição de 2022, chamou Lula de um lunático de extrema esquerda. Então, a incidência do peso político de um governo norte-americano sobre a política nacional, ela é um dado da realidade, ela já está acontecendo e tende a se intensificar nos próximos anos. O que eu não acho é que o Trump vai bancar, vamos dizer, uma nova tentativa de golpe no Brasil para garantir que o Bolsonaro seja eleito em 2026. Por hoje é só, mas a gente, é claro, está de olho no novo governo Trump. Tá bom, viu? Tá bom. Eu gostei. Acho que deu pra gente fazer uma discussão aqui e colocar na roda alguns assuntos que eu acho que colaboram para esse debate. Se você gostou, comenta aqui embaixo, diz aí o que você acha, coloca a sua opinião. Ferrou pra nós ou não? Diz aí o que você acha. Deixe teu like, confere se está inscrito, se puder, ajuda na manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso vocês encontram sempre, em todos os vídeos, em todas as lives, no comentário fixado. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.